A paz do Senhor, irmãos. Nessa manhã, mais uma vez, eu quero, à luz das Escrituras, meditar nas sagradas palavras do Eterno que Ele deixou para nós, para que nós vencêssemos. Se aplicarmos tais palavras, tais princípios, tais fundamentos, tenha certeza que você será mais do que vencedor. Aqui em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo escreve: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para conseguirdes permanecer firme contra as armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que consigais defender-vos do dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes, estar firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçados vossos pés com a preparação do evangelho da paz, tomando também o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Por isto, vigiando com toda perseverança, rogo-vos por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em prisões, para que nele tenha ousadia para falar como me é necessário. É necessário revestirmos-nos de todas as armaduras de Deus. Com que armas você está lutando? Contra quem você está lutando? Muitas vezes, o problema dos fracassos, das batalhas, é porque muitas vezes usamos as armas erradas e lutamos contra as pessoas erradas. Por isso que nós não obtemos a vitória. Mas quando nós entendemos que a nossa luta é espiritual, logo precisamos utilizar de armas espirituais. Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Tem fortaleza, tem muralhas que precisam ser erguidas, aquelas que Neemias ergueu, mas tem outras que precisam ser destruídas, como a muralha de Jericó, como a muralha que o inimigo coloca na mente das pessoas. Ele vai construindo ao longo da vida alguns pensamentos contrários, algumas concepções contraditórias em relação ao plano de Deus, aos propósitos de Deus, e a pessoa vai criando aquela muralha ao longo da sua vida. Logo, queridos, é com o poder, é com as armaduras de Deus que essas muralhas, essas fortalezas, elas hão de cair por terra. Então Paulo diz: revesti-vos. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, assim como um soldado romano, assim como um soldado, que se preparava para a batalha. É preciso estarmos com toda a indumentária espiritual. Não pode faltar nada, porque nós não lutamos contra pessoas. Às vezes estamos lutando contra pessoas, mas na verdade a nossa luta não se concentra em pessoas. Pessoas são usadas, ora pelo o Deus Todo-Poderoso, ora pelo inimigo, mas o nosso alvo não são pessoas. A nossa luta acontece no nível espiritual. É aquele que está por trás,
é aquele que maquina, é o mentor, é o príncipe deste mundo, o Deus desse século. É contra ele e as suas hostes, é contra principados e potestades que nós lutamos. Não é contra a pessoa. Por isso que muitas vezes falhamos, porque queremos rebater carnalmente, queremos nos defender carnalmente, queremos ir diante de uma afronta, queremos também responder à altura. Por isso que nos relacionamentos, seja entre uma mulher, uma esposa que quer ganhar o seu esposo para Jesus e vice-versa, ou seja o vizinho, seja quem quer que seja, no trabalho, aquela pessoa que está sendo usada para te afrontar, e muitas vezes você cai na cilada, você está ali envolvido em problemas, em dilemas, em confusões, né? Em contendas, aqueles que defendem a fé que não é a mesma que a sua, e você se põe ali tentando brigar com armas carnais, quem fala mais alto, o último a falar, e na verdade não são essas armas, não é nesse nível que nós iremos vencer. Precisamos nos revestir das armaduras de Deus. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra dominadores deste mundo, é contra hostes espirituais. E nós temos que nos encher de quê? Precisamos nos preparar para a batalha. Nós não podemos ir de peito aberto, nós precisamos estar com as indumentárias espirituais. Precisamos ter uma vida de oração. Paulo vai, depois de falar de toda a armadura, então, cingidos com a verdade. A verdade é a base da vida cristã. Não podemos viver de aparência. Não podemos viver uma vida de oração de aparência. Ou seja, eu só oro quando eu estou na presença de pessoas. Então eu tenho que viver a verdade. Eu tenho que manifestar a verdade que eu prego, ou a base da nossa vida cristã, das nossas armaduras, da nossa proteção, é a verdade que liberta, é a verdade do Evangelho que santifica. João 17:17, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. O cinto vai segurar e sustentar toda a armadura, a verdade sustenta todas as coisas, nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. Se você está na verdade, se você está vivendo uma vida sincera e genuína, não tem quem possa te afrontar, porque não há acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, antes de colocar as outras indumentárias, nós precisamos estar cingidos com a verdade. A verdade é o que nós somos. A verdade, quando eu digo que nós somos, é quando nós vivemos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós cremos. É quando nós estamos nos esforçando para viver com integridade o Evangelho de Cristo, sem haver nada oculto. Somos uma carta aberta, uma carta lida. Quando estamos assim, queridos, buscando realmente viver a verdade que pregamos, então estamos cingindo com o cinto da verdade. Depois a couraça, aquela couraça de bronze, né? Aquela couraça que o soldado romano, que o combatente ali colocava para proteger. É como o policial que coloca ali o seu colete, ele precisa estar preparado, ele precisa proteger aqui o seu coração, proteger o seu corpo. É a couraça da justiça. A justiça do homem? Não. A justiça do reino. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça. Quando buscamos a justiça do alto, a justiça do eterno, viver alinhado à vontade de Deus, cumprindo com aquilo que Jesus falou para João Batista, é necessário que se cumpra toda a justiça do eterno, aquilo que Deus considera como justo, e não a sociedade. Quando nós estamos com a couraça da justiça, estamos protegidos. Deus nos guarda, Ele nos protege, Ele nos defende. Então precisamos estar com a couraça da justiça. E também ele vai dizer, calçando os pés na preparação do Evangelho. Precisamos estar com os pés
Pés fala de quê? De caminho, né? É por onde nós vamos. Então, quando os meus caminhos estão preparados, quando o meu caminhar está preparado, na preparação do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da paz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então, quando eu estou caminhando, quando o meu caminho está guiado, dirigido, quando eu estou aqui protegendo os meus pés, o meu caminhar na presença de Deus, também soldado de Jesus Cristo, nós precisamos combater o bom combate que Paulo diz, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós não podemos combater por combater, como Paulo diz, como alguém que dá soco, né, ao vento, né? Não, a gente tem que saber aonde a gente está mirando, a gente precisa saber no que a gente está focando, qual é o nosso propósito. A gente não pode estar aqui, irmãos, lutando por lutar sem que haja de verdade, aqui como ele disse, um bom combate. O bom combate é quando eu realmente me preparo para a batalha, quando eu busco compreender contra quem eu estou lutando. Eu não estou lutando contra pessoas, eu estou lutando contra o arqui-inimigo da igreja do Senhor, contra aquele que se opõe ao caminho do Senhor. Nós estamos lutando contra ele e vamos vencer na autoridade do nome do Senhor. Então, como disse Paulo, tomando o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O diabo está ali. Antigamente, né, nas batalhas, então eles pegavam as flechas, colocavam fogo nas flechas e iam atirando para incendiar as portas, para ir incendiando. E assim eles faziam. O diabo tem colocado veneno, porque ele trabalha, ele é a serpente, ele tem envenenado flechas, e ele quer atingir os nossos corações, ele quer nos atingir, ele quer nos deixar doentes, ele quer nos envenenar. Muitas pessoas com amarguras, com ressentimentos, e as pessoas ficam ali amarguradas, ressentidas, iradas, cheia de ódio, de rancor. O diabo está inflamando os corações, ele está destilando o seu veneno, as suas flechas malignas. Mas é a fé, querido, é o escudo da fé que nós precisamos estar com ele. Não podemos baixar a guarda, precisamos estar com o nosso escudo em posição e apagando todas as vezes que o inimigo destilar, lançar flechas contra nós, tentando nos envenenar, tentando nos adoecer, na autoridade do nome de Jesus. Porque qual é a Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Então é com a nossa fé em Cristo, com a nossa fé na obra de Cristo, naquilo que Ele fez, na autoridade, no poder, na fidelidade de Cristo, é que nós iremos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Está demorando, mas você está esperando porque você tem certeza, você crê com toda a certeza, não há dúvida, como disse Paulo a respeito de Abraão, que ele estava certíssimo de que fiel é o que prometeu. O autor aos Hebreus, no final do capítulo 10, ele vai falar: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que permanecem para a conservação da alma. O autor aos Hebreus também corrobora a Bíblia, Paulo vai dizer em Romanos 1, quando ele diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, na palavra de Deus. A mesma palavra que Deus fala para Abacuque, o justo viverá pela fé. É verdade, e o autor aos Hebreus também cita ali em Hebreus capítulo 10
que o justo, logo no final, depois do versículo 36, quando ele diz: necessitais de paciência, a fim de cumprir a promessa de Deus e alcançar a promessa. Aquele que virá não tardará, o justo viverá pela fé. Ele diz ali naquele contexto. Então é a nossa fé, com essa fé é que vamos apagar, neutralizar todas as investidas de Satanás, todas as setas de Satanás para tentar nos ferir, para nos matar. Mas ele não vai conseguir, porque nós temos a fé no Filho de Deus, a fé na obra de Deus, naquilo que Cristo realizou, na palavra de Deus, na palavra do Eterno, nas promessas do Eterno. Com essa fé vamos vencer, porque o que vence o mundo, a nossa fé. Em nome do Todo-Poderoso. Ele continua dizendo, quando ele diz: tomai o capacete da salvação. Precisamos proteger a nossa mente. A nossa mente, ela vai conduzir todo o nosso corpo, é o nosso intelecto, é a nossa capacidade de discernimento, é a nossa mente. Que Deus, o Deus de paz, venha guardar os nossos pensamentos e o nosso coração, o nosso sentimento. Então, a nossa mente, acreditamos que a nossa mente vai nos conduzir, porque aquilo que o homem pensa é conforme o que ele vai agir. Se a minha mente estiver alinhada aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, então, queridos, seremos guiados nos propósitos de Deus. É por isso que a Bíblia também fala de tudo que se deve guardar, né? Guarda o seu coração, porque dele parte as saídas da vida. Então, precisamos compreender que se eu não mentalizar, se eu não tiver uma mente sadia, pensamentos sadios, eu com certeza, queridos, eu serei facilmente ludibriado e enganado. Lembremos que dos atributos do inimigo é o engano. Ele é especialista em enganar. Ele enganou Eva e, por conseguinte, também o próprio homem lá no Éden. Ele enganou terça parte dos anjos e ele tem enganado muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas. Então, nós precisamos ter a nossa mente guardada em Deus. Coloca o capacete da salvação. Coloca o capacete da salvação para que ninguém venha roubar a tua coroa, para que ninguém venha roubar a tua esperança, para que ninguém, o opositor, o inimigo das nossas almas, não venha roubar a tua oportunidade de ser salvo. Porque muitas vezes você está aí me ouvindo e Deus está te chamando, e se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas muitas vezes há uma batalha na tua mente, onde uma parte de você quer se render a Jesus, mas há também um sussurrado inimigo, dizendo: não, ainda não é tempo, aproveita a vida, faça tudo aquilo que você tem direito, vai lá, ganha o mundo, né? Vai lá, tenha liberdade, e você às vezes não tem a oportunidade de permitir que Jesus Cristo venha ser seu Salvador, porque esse próprio inimigo que te sugestiona que não é tempo, que isso é careta, que isso é bobagem, que você é bom o suficiente, é o mesmo que a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai ceifar a sua vida, porque a Bíblia diz também em João 10:10 que o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, mesmo que sugestiona que isso não é para você, que tudo isso é bobagem, que isso é coisa de crente, que isso é chato, e ao mesmo tempo que você até fica vislumbrando, mas se eu fosse um cristão, talvez tudo seria diferente na minha vida, a minha família seria mais amorosa, eu teria mais alegria. E aí naquele conflito na sua mente, o diabo está lá sugestionando. E aí quando ele tiver a primeira oportunidade, ele vai puxar o seu tapete e vai tirar a sua vida. Querido, coloca o capacete da salvação e manda esse inimigo embora e ouça apenas a palavra de Deus, porque só Cristo tem vida e vida com abundância. Coloca o capacete na sua mente para proteger os seus pensamentos, de todos os pensamentos impuros, de todos os pensamentos contrários àquilo que Deus
determinou para o ser humano. Se os teus pensamentos estiverem alinhados aos pensamentos do Eterno, então eu quero te dizer que você será mais do que vencedor e será salvo, porque foi para isso que Cristo veio. Então Paulo vai falar sobre o capacete da salvação e também a palavra, que é a nossa arma aqui, de guerra. Ela é a nossa espada, a espada do Espírito. Com essa palavra, Jesus venceu o inimigo no deserto. É importante, é necessário, é essencial manejar bem a palavra. Imagina ali um soldado que não saiba manejar bem a sua espada no combate. Ele facilmente cairá no chão, né? Ele tombará. Mas se ele for um bom, né? Ele tiver ali, for um exímio lutador, se ele souber utilizar bem as suas armas, a sua espada, então ele, com essa espada, ele vai vencer os seus inimigos. E a nossa espada é a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos, os sentimentos, os desejos, aquilo que está oculto no seu coração, aquilo que você pensou em ninguém e não falou para ninguém. Deus, ele sonda, porque também no versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus está escrito: tudo está nu e patente diante dos olhos daquele a quem prestaremos conta. Se tem uma pessoa que conhece o teu coração, a palavra nem saiu à tua boca, está no Salmo 139, ele já sabe o que você vai dizer. Você ainda estava lá no ventre da sua mãe, era apenas um embrião, você não foi formado ainda, mas Deus conhece a sua história, Ele conhece o seu futuro. Portanto, querido, essa palavra nós precisamos manejá-la bem, nós precisamos utilizá-la quando a gente é tentado, a gente precisa utilizar essa palavra quando a gente é afrontado, não para ferir pessoas, mas para destruir todo sofisma, toda heresia, toda obra maligna, tudo aquilo que se levanta. Com a palavra de Deus nós vamos vencer esse mundo. Jesus venceu quando o diabo veio dizer: se você é filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus, na autoridade da palavra, um exímio lutador aqui na terra, ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o que a gente mais precisa, é da palavra do Eterno, porque a palavra preenche, porque a palavra cura, porque a palavra confronta. Ela é martelo que quebra toda a dureza do coração, mas também ela é bálsamo que cura as feridas da alma. Essa palavra é o pão vivo que alimenta o coração necessitado e também sacia a sua sede. Essa palavra é a bússola. Ela é a bússola do viajante. Essa palavra, ela é a lâmpada que direciona os nossos passos. Salmo 105, é só a palavra de Deus, onde ela inflama, ela acende um fogo dentro do nosso coração. É ela que inflama o fogo dentro de nós para que nós amemos o nosso Deus com toda a nossa alma. Ela também é a luz dos nossos olhos, que abre o nosso entendimento, que nos faz ver e compreender as verdades espirituais, aquilo que você não tem visto, porque você ainda tem lutado com armas carnais, mas a palavra, ela acende a luz nos teus olhos e ela acende um fogo dentro do teu coração. É a palavra de Deus, ela é fogo que queima, ela queima pecado, ela santifica-nos, porque ela nos guia em toda a verdade de Deus. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Também a palavra de Deus, João 8,32, é que liberta o homem. Nós somos libertados à medida que nós conhecemos, entendemos e compreendemos. É quando Deus nos fala, é quando Ele revela a tua vontade. Então, meu amado, e Paulo vai continuar dizendo com toda a súplica: pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Súplica é clamar, é suplicar.
rogar ao Pai, incessantemente, orar sem cessar. Se você parar de orar, você vai ficar debilitado. A oração, ela pode muito em seus efeitos, a oração de um justo. Continue orando, a oração te aproxima de Deus, te aproxima do altar. Altar tem fogo, e aonde tem crente orando, tem coração aquecido, tem uma vida consagrada. Por isso que o princípio lá no Velho Testamento, nos rituais judaicos, era que não podia apagar o fogo do altar. Quando tem oração, então tem fogo no coração, tem fé, tem alegria em servir ao Senhor, tem propósito, tem direção, tem avivamento, tem cura, porque quando oramos, estamos dialogando com o próprio Deus, e é a melhor terapia que existe. As pessoas falam muito de terapia. A melhor terapia é falar com o Pai do céu, porque Ele conhece a gente por dentro e por fora, e Ele nos cura, e Ele nos sara, e Ele nos dá ousadia. Lá em Atos 4:31, quando eles terminaram de orar, os cristãos estavam sendo perseguidos, os discípulos de Jesus, e eles começam a orar pedindo ousadia, e aí de repente, quando eles terminam de orar, acontece algo sobrenatural. A oração traz sobrenatural, a oração traz para o ambiente, querido, uma esfera diferenciada, celestial. A presença de Deus é notória onde há oração, onde há intimidade, onde há comunhão com Deus. E ele continua dizendo, vigiando com toda a perseverança, rogo-vos todos os santos. É vigilância, orar é vigiar e orar, disse Jesus lá no Getsemane. Precisamos ter uma vida de vigilância, precisamos vigiar também para que não deixemos de orar, de consagrar, que às vezes a gente tem uma tendência de esmorecer, de parar, de esfriar. Vigiando, eu estou orando ou não estou orando? Eu estou sentindo a presença de Deus, aquele desejo, aquela ansiedade pela presença de Deus, aquele anelo pela presença de Deus, ou isso já não faz mais parte, só sobrou cinza? Precisamos vigiar nisso, orando, intercedendo, perseverando em oração, em clamor, em permanecer como um soldado, alinhado ao propósito do grande general. Ele é o Tzebaote, Yahvé Tzebaote, ele é o Senhor da guerra, e ele também é Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, é Ele que batalha as nossas guerras. Quando nos alinhamos aos seus propósitos, então Ele vai se certificar, Ele vai garantir de que nós obteremos a vitória perfeita em Cristo Jesus. E por mim, ele termina dizendo, para que fosse dada a palavra, eu abrir a boca, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em prisões, para que nele tenha ousadia para falar como é necessário. Ele estava preso e ele escreve essa carta de Efésios, a de Filipenses, na prisão. Não foi a única prisão de Paulo, mas ele estava pedindo para que orasse, para que as portas se abrissem, para que o Evangelho chegasse nos lugares por meio das cartas, por meio da palavra, e que essa seja a nossa oração, que todo impedimento, toda barreira saia da frente, para que a palavra do Evangelho alcance todos os povos da terra, né? Assim como Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, que essa mensagem, que essa palavra, ela venha alcançar todas as línguas, tribos e nações, todos os povos da terra, que seja aberto, que haja ali a liberdade para o Evangelho chegar e realizar as suas obras, suas maravilhas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É com esse Evangelho, com ousadia, somos embaixadores de Cristo. Aqui não é a nossa pátria, somos peregrinos, somos embaixadores representando o reino de Deus. Nossa casa é lá em cima, na casa do Pai. Aqui estamos de passagem e como embaixadores nós queremos fazer isso com louvor, queremos fazer isso com esmero, com zelo, com diligência, representando o Senhor, o Todo-Poderoso. Que a mão do Todo-Poderoso venha nos guiar, que Ele venha nos conduzir a cada dia ao centro da sua vontade, que haja libertação e cura e transformação no dia de hoje, quebra de cadeias, de opressões, com essas armas, com essa indumentária, com essa armadura do Todo-Poderoso,
nós combatemos com toda a hoste do mal, toda a força contrária que se levanta no caminho tentando desvirtuar, mas Jesus veio para desfazer toda a obra de Satanás, e como discípulo de Cristo estamos aqui alinhados a Ele para também desfazer essas obras e levar o homem, o pecador, ao arrependimento, a uma mudança completa e perfeita em Deus. Que hoje haja libertação, que hoje haja libertação dos presos, que seja hoje a mudança de posição, aquele que estava ali oprimido no império das trevas, ele seja posicionado ao reino do Filho do amor. Em nome de Jesus, eu creio naquilo que eu estou pregando, porque o poder não está no homem, o poder está no dono da palavra, que é Deus. Sou apenas um instrumento, eu creio, por isso eu prego, eu creio, por isso profetizo, que aonde chegar essa palavra haverá cura, haverá mudança, haverá transformação, haverá quebra de paradigmas, quebra de maldição, quebras ideológicas, quebras de toda a força contrária, porque o poder de Deus, ele vai romper cadeias, destruir fortalezas na mente, curar as almas feridas, abrir os olhos dos cegos. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro uma mudança, uma transformação. Como soldado de Jesus Cristo, eu libero uma palavra profética, que haja transformação, libertação no seu lar, pelo poder do Eterno, em nome de Jesus, para a glória do Todo-Poderoso. Assim eu oro, em nome de Jesus. Fica com Deus.